Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. A gente vai abrir o programa de hoje falando com a Lu, a nossa ginecologista e obstetra. Bem-vinda novamente. Obrigada. Hoje vamos falar então sobre gestação. A gente já falou sobre as tentantes e agora a gente tem um positivo. E aí, o que fazer? Então, é sempre uma ansiedade, né, quando a gente recebe o positivo. Acho que na maioria das vezes, esse positivo vem de um teste de farmácia, né, e normalmente o teste de farmácia é um teste confiável. Se ele vier positivo, é porque provavelmente está positivo. Sim, se está positivo, o resultado está certo, mas se está negativo, pode ser pode positivo. Ser que você, pode ser que ainda não tenha uma quantidade, né, de HCG o suficiente para esse teste positivar, então o sanguíneo seria o ideal. Uhum. Então, depois que o teste vem positivo, a gente fica, e agora? Quando que eu devo ir né, ao obstetra? Então, quando a gente fica grávida, a gente vai ao obstetra, né? E não existe, assim, a gente deve fazer uma consulta ainda no primeiro trimestre da gestação, né? Preferencialmente perto ali da 7ª para a 8ª semana. Por quê? Porque o ultrassom, o primeiro ultrassom que a gente faz, ele deve ser feito em termos de informação para a gente como médico e até para ver se está tudo bem, depois da 6ª semana. Então, também não adianta eu descobrir que eu estou grávida de 4 semanas, porque eu descobri muito cedo e eu preciso ir urgentemente hoje no médico. Não. Não vai mudar muita coisa. Né? Não vai mudar muita coisa, porque tu vai ter que aguardar aquele tempo para poder fazer o ultrassom. Entendi. Então, eu normalmente, com as minhas pacientes, quando elas me contactam, né? Lu, estou grávida, né? Principalmente quem eu já fiz o primeiro parto, quem tem o meu contato. Eu normalmente peço para os pacientes marcarem consulta por volta ali da 6ª para a 7ª semana. E eu, né, a título do meu consultório, acaba encaminhando os exames para essa paciente. A paciente vem à consulta com os primeiros exames do pré-natal. E já chega equipada, já chega pronta. E aí eu já consigo, além de já avaliar os exames, já conseguir individualizar a conduta de o que a gente precisa de usar alguma medicação, enfim, né? A gente já consegue saber se está tudo bem também, né? Então, mais ou menos aí uma consulta entre a 6ª, 7ª, 8ª semana seria o ideal. Tá, e aí recebe todos os exames e aí começa todo o pré-natal e aquele monte de informações e furo, e vacina, injeção, enfim. O que acontece nesse primeiro trimestre, assim? O que tem de importante e que é essencial fazer? Alguns marcos, períodos. Sim. Que tem que fazer alguma coisa, ou ultrassom? No primeiro trimestre, especificamente, a gente tem esse ultrassom, que é o ultrassom que data, né? Ele data a idade gestacional. Ele é o mais importante porque é o que tem que dar mais... Não, ele é o mais importante em termos de datação, para você conferir se a data provável do nascimento ela é compatível com a conta que a gente faz a data da última menstruação. Entendi. Em pacientes que têm menstruações muito regulares, a gente considera normalmente a data da última menstruação como certa. Em pacientes com ciclos irregulares, a gente precisa desse ultrassom para datar a idade gestacional. Então, esse primeiro ultrassom, além de ele ver se tem um bebê só, se não é gemelar, se a gravidez está dentro do útero, se ela não é uma gravidez na trompa, por exemplo, né? Se está tudo bem, se o coração do bebê está batendo, para a gente saber se essa gestação vai evoluir, ele é importante para datar a idade gestacional. Então, assim, ele é super importante, mas ele não traz mais nenhuma informação além dessas que são importantes, claro. Né? Aí, já entrando perto do segundo trimestre, a gente tem o ultrassom da translucência nucal, que é aquele que avalia os principais riscos das principais síndromes. Então, é um ultrassom super importante. Se a gente pudesse, assim, colocar 2 ultrassons importantes que toda mulher deveria fazer, é esse ultrassom, que é de 11 até 13 semanas e 6 dias, e depois o morfológico, que é de 20 a 24, Entendi. Que avalia todos os órgãos que a gente consegue olhar pelo ultrassom, porque nem tudo a gente consegue ver. Então, aquilo que a gente consegue ver, teoricamente, a gente vê nesse ultrassom de 20 a 24. Seriam os 2 ultrassons mais importantes. Ao decorrer do pré-natal, a gente normalmente solicita 3 baterias de exame de sangue, que é no primeiro, segundo e terceiro trimestre. E cada uma delas vai ter, né, alguma coisa de especial. O primeiro trimestre, normalmente, é paciente que não sabe tipagem sanguínea, então a gente pede, né, os exames que a gente chama de rotina pré-natal. No segundo, a gente pede o exame que inclui ali o exame da diabetes gestacional, que hoje, agora, no Brasil, todas as gestantes devem fazer, é independente. É muito comum, né? A gestante desenvolver Como a gente está engravidando mais tarde, só a idade já é um fator de risco para a diabetes gestacional, né? A idade, o aumento do ganho de peso, né? O ganho de peso, o paciente que já engorda fora do peso, que já engravida fora do peso, o síndrome do ovário policístico, a história familiar. Então, tem muitos fatores de risco. E aí, por causa disso também, porque o exame deixava passar
Antigamente, a gente fazia só uma glicemia de jejum no primeiro trimestre e a paciente que tinha esse exame alterado, né, era uma candidata a fazer o teste de tolerância. Até então era assim. Agora, né, recentemente, o Ministério da Saúde, assim como a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia Brasileira, colocaram que todas as gestantes devem fazer a curva glicêmica, que é o teste de tolerância da glicose, que é feito lá perto das 24 semanas. Bem doce. Isso, que as grávidas sempre têm pavor. Eu acho assim, eu nunca não tive filho, mas as pessoas se dividem muito entre é horrível ou nem é tão horrível assim, né? Parece que o líquido tem um gosto meio de Sprite. Assim. Então tem gente que é de boa. Mesmo. E aí vem o terceiro trimestre, que de diferente tem lá o exame do Strepto-B, né, que é para avaliar se tem Streptococcus B lá na vagina, porque daí indica, né, que a gente faça antibiótico pré-parto. Então, basicamente, o pré-natal, o pré-natal ideal, digamos assim, teria que englobar isso. As consultas devem ser feitas todo mês, né, até 32 semanas, quando depois elas são quinzenais, depois elas são semanais. Então, a partir do momento que eu descubro que eu estou grávida, além de eu ter que fazer todos os exames, eu tenho que me programar, que eu vou ter que ir uma vez por mês fazer a minha consulta na obstetra, além de fazer a programação toda dos exames, né? Entendi. E uma gestação perfeita, ela engloba outros profissionais? Tu indicas para as tuas pacientes algum outro profissional? Eu acho que isso é o suprassumo, assim, né? Eu sempre falo que, primeiro, que a gente não sabe tudo, né? Sim. Então, eu sou obstetra, fiz medicina, eu não sei... Eu tenho alguém que sabe muito mais de nutrição do que eu, tem alguém que sabe muito mais de atividade física do que eu, claro, né? Então, eu acho que a gestação... A gestação perfeita é a gestação multiprofissional. Então, eu indico, sim, né, avaliação com um nutricionista, avaliação com a fisioterapia pélvica. Claro, cada coisa no seu tempo, no seu momento, durante o pré-natal, né? Educador físico, que saiba acompanhar uma gestante, bem como a nutricionista, bem como a fisioterapia pélvica. Na função toda da história, a psicóloga, né? É muito importante essa mãe, esse casal, né, estarem coesos para que tenha não só uma gestação, mas um puerpério bom. O puerpério é um momento muito difícil, né? Então, o pré-natal mental é importantíssimo, né? É muito interessante fazer consulta com um pediatra pré-nascimento, então a gente indica ali no terceiro trimestre, que tu vai conhecer o pediatra que tu escolheu, que vai ver se tem empatia, se é isso mesmo que tu quer. Ele vai falar um pouco do nascimento, da sala de parto, então isso é bem legal, porque tu já fica mais tranquila. Também a gente tem outros profissionais que podem acompanhar o parto, né, como enfermeiras obstétricas, obstetriz, doula. Então, se informar sobre o papel de cada profissional e, óbvio, se tiver a oportunidade de ter todos, ou se não tiver, selecionar aquilo que para si seja bem, né, importante. Às vezes, a gente precisa... Olha, você precisa ir nutricionista porque você precisa acompanhar... É diferente, né? Porque é necessário. Porque é necessário, mas o pré-natal ideal, sem dúvida, ele deve ser multiprofissional. E dentro de um pré-natal de risco, muitas vezes, a gente precisa encaminhar essa paciente para algum especialista. Por exemplo, diabetes gestacional, vou encaminhar para o médico, endocrinologista também. Claro. Então, ainda dentro da medicina, a gente ainda precisa, às vezes, encaminhar para algum outro tipo de especialidade médica. Nossa, que bacana, Lu, quanta informação, né? Agora, quem está gravidinha já tem um norte para seguir e também, se precisar de mais informação, a gente tem a Lu e a mãe dela, que respondem por todas as dúvidas aqui do programa, né, Lu, lá no Instagram da Urogine também. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora a gente vai falar sobre o parto, esse momento tão importante e que pode marcar tanto a vida das mulheres, né, Ana? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim a respeito da expectativa que as mulheres criam em cima desse momento e a importância de ter ao lado da gente profissionais que atendam a mesma linha da expectativa que
criou para aquele momento, né? Eu acho que é importante para as mães, que são as próprias parturientes, mas para a família também, no contexto geral, né? Para o pai e para o bebê também, que é vamos dizer assim, o produto final daquele momento, né? Então, estar alinhada para esse momento, eu acho que, acima de tudo, é estar alinhada com o que a mulher espera daquele momento, né? Dos desejos dela. Então, é muito importante ouvir e respeitar aquilo que ela deseja para aquele momento. Porque, com certeza, a percepção que ela vai ter da qualidade daquele momento, né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, vai impactar na amamentação, no próprio vínculo com aquele bebê, né? Ou no humor dessa mulher, né? Fica mais deprimida ou não. Como que ela vai se perceber como mãe daquele bebê, né? Como ela vai desempenhar esse papel da maternidade, né? A gente sabe que, de qualquer forma, a questão hormonal já vai estar ali no pós-parto. Sim. E parece que, às vezes, a gente vai achar um motivo para colocar aquela depressão, aquela tristeza. Então, quanto mais itens a gente for eliminando para tentar não ter uma depressão pós-parto, melhor. Então, desses motivos, sem dúvida, é o parto, porque tu te programa para uma coisa, não dá certo, ou acaba que tu te depara com um profissional que faz totalmente, sei lá, tanta coisa que acontece naquele momento. Eu me preparei para um parto normal, eu não consegui, foi difícil, foi complicado. E assim, tu trabalhando com mães, quantas mães vêm com traumas de partos, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre essa vivência que tu tens com mães. Então, acho que seria legal olhar o que é essa experiência do trauma, né? Mas, assim, muitas vêm com um relato dessa não satisfação com o desfecho final, né? Eu queria um parto normal, mas acabei tendo cesárea. E aí, talvez para a gente elaborar isso, seja importante entender o que aconteceu, né? Se foi realmente uma questão muito individual da mulher que viveu o parto daquela maneira, ou se foi talvez uma má assistência da equipe, né? Sim. E aí até as violências obstétricas também repercutem muito no final no desfecho desse parto. Verdade. Então também é uma coisa que a gente tem que considerar, né? E assim, o parto, se tem uma palavra que define parto, é imprevisibilidade. Porque... Por mais que tu programe, não adianta, tu não consegue, né? Não, porque exatamente só naquele momento, é só vivendo aquela experiência, as dores da contração, o mergulhar no trabalho de parto em si, que a mulher vai mergulhar também no todo o contexto psíquico que envolve o parto, né? O parto não é só fisiológico. O parto também é um evento psíquico, familiar, íntimo, social, cultural, e vai trazer ali implicitamente, né, inconscientemente, toda a história daquela mulher, né? Então, muitas coisas que atravessaram ela até ali, até mesmo assim, a forma como o próprio nascimento dela. Isso que eu ia te perguntar. A forma como ela se vê como mulher, como ela se vê como a futura mãe desse bebê. A relação dela com a mãe dela, tudo isso tá junto ali, só na hora do parto que vem à tona. E outra pergunta, tem como ir trabalhando essa gestante para o parto? Tem. Tem uma coisa que se chama pré-natal psicológico, que é um trabalho que se faz durante a gestação. O quanto antes a mulher procurar ou o quanto antes ela sentir necessidade de procurar ajuda, assim, principalmente as mulheres que já têm histórico de depressão, de algum transtorno, né, de humor, transtorno de ansiedade. Ou também se teve alguma violência num parto anterior. Isso, para desconstruir, elaborar isso, né? Então, essa é um momento, o momento da gestação é um momento em que a gente pode conversar sobre parto e ir elaborando todas essas histórias. Não está tendo contração, não está tendo dor, dá para conversar, né? Dá para conversar. No trabalho de parto, ali na hora do vamos ver mesmo, na hora que a coisa está acontecendo, o trabalho do psicólogo perinatal, ele ainda é possível. Só que a gente fala de uma realidade que, né? Sim. É muito difícil no cenário da maternidade, do hospital, ter espaço, né? Sim. Infelizmente, é uma conquista que ainda está, né, para acontecer. Em alguns lugares até tem, mas não é muito comum de a gente ver, né? Então, durante a gestação,
sempre é momento para a mulher, para a grávida, né, conversar sobre o seu parto e buscar se fortalecer para esse momento, no sentido de ela ser o mais ativa possível, mais protagonista possível do seu parto. Tomar as rédeas da situação, é o meu corpo, eu estou aqui, eu me conectei, se conectar com a criança e mergulhar naquela experiência, né? Isso, abandonar todo o mundo concreto, né? E para fazer isso ela precisa de apoio. E assim, quanto mais ativa ela for no trabalho de parto, inclusive isso diminui a percepção da dor das contrações. Só. Que bacana. Então, por isso que a ideia da assistência humanizada ao parto, ela é fundamental para esses desfechos, né? Para essas vivências de parto serem mais positivas, porque é só se sentindo amparada, apoiada, respeitada, que a mulher consegue fazer tudo isso, né? Fazer vai fluir. E ele vai fluindo, sim. E aí tem impacto no bebê, né? No vínculo, como eu falei antes, na amamentação, né? Então não é uma coisa que se limita àquele momento. Sim. Né? Tem toda uma repercussão no pós, principalmente como a mulher vai se ver como mãe depois. Né? Com certeza. E assim, essa seria uma realidade positiva, algo que a gente gostaria que acontecesse com todas as mães. Se não acontece, como trabalhar com essa mulher esse parto que saiu totalmente do controle dela, que não foi, que só gera dor e tristeza? Eu acho que entra aí um pouco de um luto, né, por ter que lidar com... E tem que respeitar esse luto dela, né? Com certeza. Ela não ter gostado ou não ter ficado satisfeita com a experiência de parto que ela teve é justo e legítimo, é um sentimento dela, né? Mas entender que esse foi o parto possível para aquele momento, né? Se tiver aí o contexto das violências é diferente, assim, tem que fazer muito acolhimento, né, para essa mulher. Ela com certeza vai sentir revolta, raiva, então tem outras questões, né? O bebê geralmente assim ele pode sofrer as consequências de todo esse desfecho negativo, mas em geral eles são resilientes e quando tem alguém que se ocupa dele bem, né, alguém que cuide, a própria mãe se dedicando ali para ele, ou se de repente a mãe não ficou bem emocionalmente, ter alguém, sei lá, a avó, o pai, geralmente eles são muito resilientes assim, e conseguem se reconstruir a partir daquilo, né, de ter alguém próximo, amparando ele. Mas a mulher, ela vai precisar falar para elaborar, para trabalhar e para lidar com o que aconteceu, né? Foi uma quebra de expectativa e entender também, algumas têm curiosidade, né? Por que foi desse jeito, por que não foi? Nossa, quanta informação, eu adorei. No próximo eu quero falar sobre justamente essa depressão pós-parto, toda essa sensação e às vezes esse luto que tu trabalha com as tuas puérperas. Muito obrigada e até a próxima. Bom, obrigada também. Até a próxima. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alergia à proteína do leite de vaca. É uma doença que é muito comum em bebês e que costuma aparecer nos primeiros meses de vida. Pode aparecer em bebês amamentados exclusivamente ao seio ou não, e é mais comum em famílias que já têm algum histórico de alergia. Os sinais e sintomas são muito variados e vão desde reações imediatas e graves, como reações e sintomas que podem aparecer ao longo de dias, como refluxo gastroesofágico, diarreia, presença de sangue nas fezes, emagrecimento ou pouco ganho de peso, lesões de pele como a dermatite. Então o diagnóstico nem sempre é fácil, mas a boa notícia é que é uma doença que tende a ser transitória e a grande maioria dos casos está curada por volta dos 3 anos de idade. Agora nós vamos falar sobre a alimentação saudável no pós-parto, com a nossa especialista no assunto, a nossa nutricionista Luana Zappellini. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Lu, as mães acabam, às vezes, se cuidando muito na gestação e aí vem o pós-parto e elas relaxam.
por vários motivos, falta de tempo, correria, às vezes uma depressão pós-parto, mas como é importante se cuidar nesse momento, até porque tu tá amamentando o bebê. Então, assim, fala um pouquinho para nós sobre nutrientes, o que ela precisa estar ingerindo para passar para o bebê. Conta para nós o que tu atende, assim, dessas puérperas e o que tu indica. Bom, então é bem isso, né, Mari? Na gestação, a mulher está ali super se cuidando. Depois que o filho nasce, a atenção é toda voltada para o filho e ela acaba se deixando de lado, né? Eu vejo muitas pacientes falando, mas eu não tenho tempo de comer, eu nem durmo, eu belisco qualquer coisa que aparece porque ela quer só cuidar do bebê. Mas eu sempre digo que mães saudáveis têm filhos saudáveis. É verdade. Então, se a mãe não estiver saudável, o filho não vai ficar saudável também. Até porque ela está amamentando e tudo o que ela está comendo vai passar para o bebê. Fora o estresse que ela está tendo, né? Imagina se ela consumir um monte de alimentos inflamatórios, né? Muitos leite derivados, açúcar refinado, glúten, né? Alimentos industrializados. Então, se ela ter essa alimentação mais errada, vai passar isso para o bebê vai ter mais cólica, vai ter mais desconforto, né? Gastrointestinal, então essa mãe vai ficar ainda pior e vai estar passando todo esse estresse para o bebê. Então o ideal é a mãe também olhar para ela, não focar só no bebê, ela precisa cuidar dela também. E se a gente não tiver as mães, os pais também. Exatamente. Escutem e ajudem essa mulher a se alimentar bem, cuidem da alimentação, né? Porque a gente precisa dessa rede de apoio, né? É fundamental, porque essa mãe, ela precisa estar bem, ela precisa estar nutrida, ela precisa estar saudável, ela precisa estar feliz, né? A gente sabe que nesse momento, a gente é mãe, a gente sabe que esse momento é difícil, a gente precisa de uma rede de apoio, mas a gente não pode se deixar de lado. Então, sempre priorizar a comida que seja o mais natural possível, né? Frutas, verduras, cereais integrais, grãos, sementes, né? De preferência que for orgânico, porque não adianta a gente estar consumindo salada cheia de agrotóxico que vai passar para o leite. Tá fazendo tudo errado, né? Vai passar para o leite e vai passar para esse bebê, né? Ou então consumir um monte de alimentos industrializados, consumindo aditivos químicos sintéticos, que também vai passar para o bebê e vai dar várias disfunções. Então, a gente tem sempre que pensar, né, que tudo que a gente está comendo vai passar para o leite. Então, não adianta eu focar só no bebê se a gente não cuidar da nossa alimentação. Sim, porque quando uma mulher está grávida, ela pensa, o bebê está aqui dentro, eu vou fazer tudo certinho, como manda, para passar os melhores nutrientes para o bebê nascer perfeito. Só que quando o bebê nasce, ele precisa de uma mãe saudável também, porque de preferência ela vai amamentar. Sim. Se ela não vai amamentar, ela precisa ficar em pé. Exatamente. Viva. Ela precisa ter vitalidade, ela precisa né? ter vitalidade para cuidar daquele bebê. E da onde que se tira a vitalidade? Dos alimentos, né? Eu sempre falo, os alimentos são os combustíveis para as nossas células. Então, qual é o combustível que tu está colocando dentro, né, do teu organismo? O que tu está escolhendo, né? Está escolhendo se intoxicar ou se nutrir? Então, a cada alimentação a gente tem que fazer essa pergunta. Tá, mas eu estou me nutrindo de verdade, estou nutrindo minhas células com esse alimento? Ou é uma alimentação que só vai me intoxicar? Sim. Né? Então, a cada alimentação a gente tem essa oportunidade de escolha. Então, vamos priorizar sempre o que for mais natural possível. E lembrando que mesmo se essa mãe não estiver amamentando, né, por essa falta de nutrientes, por essas noites mal dormidas, né, ela vai ficar mais estressada ainda, né? Então, ela muitas vezes ali ela acaba envelhecendo bastante, ela fica, porque, né, libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse, além de ela ficar muito estressada e sem dormir, então ela precisa ter uma alimentação antioxidante que vai auxiliar no combate a esses radicais livres. Muitas vezes elas reclamam também que ficam praticamente carecas, né, que cai muito cabelo. A unha quebra, fica sem unha, sem cabelo, estressada, sem dormir. O intestino não funciona direito, exatamente. Então, o que acontece é porque está faltando nutrientes. Se ela tá... A placenta leva também, né? Muito, Então, assim, se ela está amamentando, tudo que ela tem de bom vai passar para o leite e aí vai faltar para essa mãe. Sim. Aí o cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca, ela vai ficar muito cansada. E mesmo se ela não estiver amamentando, vai acontecer isso também, por falta de nutrientes, se ela estiver comendo alimentos errados. Então, além de comer uma alimentação saudável, que seja o mais natural possível, uma alimentação orgânica, também priorizar os alimentos ricos em ômega 3, que são os peixes, né? Para prevenir também essa depressão pós-parto. O ômega 3 também é anti-inflamatório. Tinha comprado uma peixaria para mim. Exatamente, suplementar. E eu sempre falo para as minhas gestantes, né, e puérperas, que não adianta a gente só cuidar na gestação. Depois, na amamentação, a gente deve continuar tomando as suplementações, né? Tomar o probiótico,
que o probiótico são as cepas de lactobacilos, de bactérias boas, que vão recolonizar o nosso intestino e vai melhorar essa absorção de nutrientes, vai fortalecer o sistema imunológico. Então, não adianta eu comer um prato lindo, maravilhoso de salada se eu não estou com uma boa absorção. Entendi. Então, eu tenho que cuidar dessa minha microbiota intestinal. Então, sempre tomar o probiótico, né? A gente já comentou que tomar na gestação toda, mas continuar tomando porque durante senão, a amamentação. Assim, tu tá há 9 meses no período inserindo, comendo determinados alimentos, vitaminas, e aí o bebê nasce, pum. E para com tudo. Aí o teu corpo vai ficar assim, não, só um pouquinho, aquilo que eu precisava, aquilo que estava entrando. Exatamente, e vai estar passando para o leite, e aí vai estar faltando para ela, né? Então, continuar tomando probiótico, até porque se essa mãe está tomando probiótico, vai passar o probiótico através do leite para o bebê. Então, esse bebê vai continuar tendo uma microbiota mais saudável. Olha que importante. Olha que incrível, né? E vai, além de tudo, vai prevenir uma série de doenças, vai melhorar cólica, gases, né, no bebê. Então, continuar tomando probiótico, continuar tomando a sua suplementação que tomou na gestação toda, porque a gente continua precisando de nutrientes, né? Essa mãe que está amamentando, ela precisa de em torno de 500 calorias a mais para produzir o leite. Mas essas 500 calorias seria de uma alimentação saudável, não de biscoitos, não de chocolate, de pizza, né? Mas de nutrientes realmente que ela precisa para produzir o leite. Então, ela precisa dessa demanda energética mais saudável. Então, ter uma alimentação mais natural possível e continuar com a sua suplementação da gestação, que é aquela formulazinha da gestante com todas as vitaminas e minerais adequados, também ômega 3 e os probióticos. Ela fazendo tudo isso, tendo ajuda em casa, tendo um momento para ela que a gente precisa, né? Um pós-parto mais tranquilo e saudável, né? Nossa, Lu, que bacana. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento. A gente sabe que tu está sempre estudando, sempre buscando conhecimento e poder dividir com essas mães que estão nos assistindo é muito gratificante para mim. Obrigada mesmo por contribuir com tanta informação e até a próxima. Até a próxima. A loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê, afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora nós vamos falar sobre a alimentação saudável no pós-parto. E eu tenho especialistas cheias de dicas nesse assunto, nesse tema. A Mari e a Aninha da Bem Leve, elas vão falar um pouquinho para nós sobre esse momento. Aninha, tu és mãe de 2, quase mães também, né? Porque é mais de um. E tu sabes que esse momento do puerpério não é fácil. E a gente estava conversando aqui com a Mari que às vezes a gente acaba comendo o que tem, o que dá, porque muita coisa para fazer e a gente fica, né? Então, assim, ter essa ajuda nesse momento é fundamental, né? Ah, sim. Se tu não tens uma pessoa que faça por ti, né? Tu tem que estar super organizada ou então come-se o que tem, né? E o que tem é o resto do filho ou aquilo que está na geladeira mais fácil e tu acaba indo para um produto ruim, né? Às vezes está ali na geladeira, mais fácil abrir o potinho, comer e pronto, né? E foi nesse sentido que a Bem Leve também pensou nisso, né? Sim. De trazer para essa mãe, nesse momento, um pratinho já pronto, balanceado. Que tu vai abrir, vai ser rápido, mas é só nutrientes ali dentro. O potinho que tu vais abrir é esse, é um potinho do bem. É verdade. Né?
Mari, tu tens um trabalho muito bacana também, tu atende mães, tentantes, puérperas, e tu vê muito, assim, essa necessidade, essa demanda delas, assim, eu até quero, mas não dá tempo. Bem isso, assim, a gente trabalha com uma alimentação consciente, né? E o que é esse comer consciente delas? É bem isso que tu falou, elas têm um desejo, elas sabem que comer mais saudável, fazer escolhas mais saudáveis faz bem para ela e para o corpo dela, só que ela não consegue. Não consegue. E o que eu vejo muito na minha prática é a culpa que elas sentem de não conseguir fazer isso. Porque às vezes tinha uma rotina mais fitness antes, né? E aí agora não consegue. O que fazer? Né? Só piora, né? E é aquela carga, tipo, aí tu acaba comendo um lanche. Tá, tu extrapolou. E ele te faz tão mal por culpa, por tudo, então fica tudo pior, né? Fica pior. Aí a culpa engorda, né? Que eles dizem. Isso mesmo, porque em vez de você usar aquela culpa para te dar uma motivação, comi hoje, foi bom, ok, mas agora eu quero ser saudável, vou dar um trampolim pra... Às vezes não é isso que acontece. Na teoria é lindo, né? Mas na prática não é isso. Ela remoe aquela culpa e aí fica naqueles ciclos, né? E o que eu vou fazer agora? Uma dieta super restritiva. Não dá? Não dá, porque como que essa mãe está num nível de estresse muito alto, amamentando, sente mais fome. Sim, tem a demanda nutricional. Isso, não dorme. Então, quando a gente pensa hoje no meu trabalho, um dos principais é a organização. Como organizar? Como fazer isso? Ligando para Bem Leve. Liga para Bem Leve, tá tudo organizado. A gente resolve o problema, né? Muito isso. A gente é conhecida também, a nossa marmitinha, ela tem uma caixinha pequenininha, né? Só que ela é bem balanceada, realmente. Uma pequenininha lotada. Aproveitaram cada pedacinho da embalagem. Cada pedacinho, realmente, assim, para a gente ter uma quantidade de proteína ideal, uma quantidade de carboidrato. É tudo balanceado, né, Mari? Tudo pensado, balanceado, né, Aninha? Tudo. Justamente para comer, ficar nutrida e não passar fome. E tem sabor, né? Sem dúvida. Tem cheiro. Tem sabor, porque é muito fácil. Tem uma variedade enorme por aí, né? E a gente sabe, a gente percebe, até na aparência, quando abre... Parece que foi feito e colocado na hora. Quando eu abro, eu olho assim, sério que foi congelado? Porque tudo tão bonitinho, tão perfeito. Parece que vocês colocam a comida ali, deixa congela bem. Não mexe. Não mexe. Porque chega tão intacto, tão lindo. Isso, sabe o que a gente sente? Carinho. Isso que vocês têm carinho na hora que não joga, assim, sabe? Muito. Sim, é muito pensado, né? O comer consciente é comer com os olhos também. É verdade. A gente come, a gente quer que quando a pessoa tira do seu freezer, bota no micro-ondas, abre o potinho... Nossa, que bom aquela comidinha congelada. Eu vou comer, vou degustar com gosto, com vontade, não estou sofrendo. Não estou sofrendo. E todo com cuidado também no nosso congelamento. As nossas marmitinhas, elas não soltam água. Assim, não, você é verdade. Não solta. Você pode perceber. Porque é feito de uma maneira que realmente não é só cozinhar e botar para congelar. Não, tem os alimentos certos que é para congelar, a gente não bota água por trás de tudo isso, tudo, água para não render. A nossa chefe tem muita experiência em congelamento. Que bacana. Ela até brinca, né? Que as pessoas querem cozinhar, congelar e depois. E o depois. Então, para sair um prato, tem todo um processo envolvido, porque a gente come com a boca, com sabor, mas com os olhos. É verdade, sem sombra de dúvidas. Com os olhos. E assim, a gente sabe que durante o dia a gente precisa de várias refeições. É o café da manhã, que a Mari posta cada um mais maravilhoso com as comidinhas da Bem Leve. O almoço, o lanche da tarde, o jantar, enfim. Vocês têm opções para todas essas refeições? Sim, nós temos desde o café da manhã até a janta. A gente tem os mix de panqueca, pão, os sucos, o waffle, tem bolinhos. Isso a gente tem uma variedade grande de produtos que atendem bem o café da manhã, o almoço, sem problema nenhum, a marmita é o suficiente, às vezes até sobra. Sim. Né? Temos o lanchinho da tarde, que é o mais difícil, né, para a pessoa. Aí às vezes fica só fruta. Isso. Né? Eu brinco muito disso, né, com as minhas clientes, tipo, é fruta, mas qual é o tamanho da tua fome? Gente, tem uma fruta dá aquele buraco, né? Aquela maçã. Isso é muito pior, né? Chega de noite com muito mais fome e aí tem um comer transtornado, tudo.
tudo por trás. É verdade. E um dos nossos lanches que faz muito sucesso são as coxinhas. Que é boa demais. Eu não acredito que é só alimento saudável dentro daquela coxinha. É boa, né? É muito gostosa. E, assim, é muito gostosa. E atende todo mundo, né? Porque às vezes tu quer comer uma coisinha diferente, né? Um frango com batata doce, mas é de uma forma diferente. Não aguento mais ver aquelas batatas doce em rodela, aquele frango ali grelhadinho, ou não, tá o mesmo frango, a mesma batata doce, temperadinho pela chefe Josi, que sabe demais o que faz. E é super artesanal, né? É, feito um por olha, assim. É feito um por um. Hoje a gente ainda está conversando sobre isso. Como é diferente, né? Um alimento que é preparado com uma energia. Sem dúvida. Tem uma energia, Sem não dúvida. é feito por uma máquina. Sem tem dúvida. ali. A Jo, depois ela vai vir aqui ainda para te sentir essa. Ela tem um amor e um carinho por aquilo ali. Só pode, por esse resultado maravilhoso. Isso, e passa em cada coxinha. Então, cada um que coma aquela coxinha está sendo feita. Vocês trouxeram a com minha, amor. eu estou assim, salivando. Por sinal. Tem várias surpresinhas. É muito bacana, assim, poder levar para as mães informação e sim, ó, sinceridade. Sim. Porque eu sabe, e vocês sabem também disso, da procedência, da qualidade. Então, assim, aqui a gente passa a verdade. Realmente, são alimentos saudáveis. Vocês escolhem tudo a dedo, os temperinhos. Então, a gente não está falando de algo que não é verdade. É realmente bom e poder ter um puerpério mais tranquilo, com um freezer lá equipado, de comidinha gostosa, ter prazer em comer, porque é um momento complicado, que tem a questão hormonal, que tem muita demanda em casa. Então, assim, às vezes a gente não consegue, e daí tu não volta pro teu peso, e aí vem aquela cobrança, é muita coisa que acontece. É muita coisa, e como é difícil isso, né? E eu estava ontem conversando com uma mãezinha e ela falou bem isso, eu me preparei para tanta coisa, o enxoval, fiz todos os livros, li tudo, o quarto do meu bebê é a coisa mais linda, adivinha, ele ainda não usa o quarto. Exato. E eu não me preparei para a minha rede de apoio. Como que eu ia fazer isso? Eu digo assim, ó, sinceramente, quando eu tiver o próximo filho, me dá presente, me dá comidinha. É saudável, da preferência, tá bem leve. Porque assim, é um momento complicado. Eu acabava comendo qualquer coisa, às vezes nem comia. Então tem isso também, da pessoa não comer, fica fraca depois, no meio de uma amamentação. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse assunto, né? E tem as madrugadas, né? Tem as madrugadas que a gente passa acordada e a gente, ali que a gente pensa, né? O que será que eu vou comer agora? Porque eu tô com fome do dia inteiro. Isso. Né? Acumulou aquilo lá o dia inteiro. E aí a criança dormiu ali, depois de chorar, no meio da madrugada ela dormiu. E agora eu tô com muita fome. E agora? Aí vem qualquer porcaria, entendeu? E aí no outro dia vem a culpa, porque dormiu pouco, porque comeu mal. Mais fome ainda. Isso, e vira uma bola de neve, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É verdade. Como é importante a gente conhecer todas essas emoções e tudo que a gente vai fazer, porque acaba que vai tudo para alimentação depois, né? Vai. A gente come por vários motivos, né? Por felicidade, por tristeza, por medo, por ansiedade. E comida é uma fonte de prazer. E ela pode continuar sendo uma fonte de prazer. Ela não pode ser uma fonte de culpa. É verdade. Isso, porque aquilo que tu come na madrugada e aí depois tu sente culpa, é o que muda tudo. Eu sempre falo, mas vale comer um brigadeiro com felicidade e alegria do que 10 docinhos fit também, com medo, com culpa e com ansiedade. É verdade. Né? Então tem tudo isso em jogo. A gente ficou muito feliz dessa frase que tu falou, porque a gente ainda vai dar um presente para uma mãezinha e eu falei, vou dar comidinha para ela. Mas é verdade. Roupinha ela ganhou um monte, com certeza. Sem dúvida. Mas alguém tá olhando o que ela tá comendo de noite, o que acontece no dia todo, no final do dia, que aí também tem isso, ou come demais ou come de menos. Exatamente. Que depois, esse comer de menos dá um comer transtornado depois, que uma hora que essa fome vai vir. Sem dúvida. E vai vir com fúria, né? Brava. Vai vir com fúria. Então, fazer parte também deste momento é muito interessante pra gente. Verdade. O nosso nome é bem leve, mas não é só na balança, né? É para uma vida bem leve. A gente vive isso, né? Eu acho legal, assim, que todas nós, somos todas mulheres, e a gente vive o estilo bem leve. A gente não é só da boca para fora, né? Então, além de a gente experimentar todos os pratos antes de ser colocado à venda, e a gente dá o nosso pitaco também, a gente consome isso. E a nossa vida é assim.
Verdade. Então, traz mais credibilidade, acredito. Meninas, amei. Como sempre, a participação de vocês aqui é muito deliciosa. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari, foi um prazer. Obrigada, nós que agradecemos. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Agora nós vamos falar sobre corpo, sobre atividade física e também sobre voltar ao peso com a Sabrina, da Pulse, que trabalha com justamente essas demandas sobre mulheres que querem voltar para o peso e às vezes não conseguem por diversos motivos. E aí tu traz uma... Não dá para se dizer que é uma fórmula mágica, porque a gente precisa estar lá e precisa se movimentar e querer, mas é quase uma fórmula mágica, porque a eletroestimulação muscular, ela vem com tudo. É um diferencial, é diferente de uma academia tradicional, sim, né? É diferente. Eu acho que assim, o grande diferencial do treino de eletroestimulação principal é o tempo, né? Que é um tempo curto, é um treino de 20 minutos que você pode fazer 1 ou 2 vezes por semana. Dá para encaixar bem fácil na rotina aí da maioria das pessoas. Todo mundo hoje tem 20 minutinhos, né? Sim. 20 minutinhos ali, você perde no celular e nem nas vê redes a hora sociais, passar. engordando e não movimentando o corpo. E o outro diferencial é que justamente por ser um treino curto, você pode levar seu filho junto, então assim, é bem legal. E aí falando sobre corpo, né, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que deixar assim, bem claro que a mãe, né, que acabou de ter bebê, ela tem que sair dessa paranoia. Eu acho que a mulher, ela tem sim que pensar nela, no corpo dela, na autoestima. Sim, a gente não pode se deixar e se abandonar, mas a gente precisa entender, né, que esse corpo ele sofreu várias mudanças durante 9 meses, um pouco mais, e gerou uma vida, gente, um bem mais precioso que a mãe tem. Esse corpo ele não vai voltar assim tão rápido, tá? Fisiologicamente a gente leva aí uns 2 a 3 meses para o corpo voltar ao que ele era antes. Muitas vezes ele não vai voltar ao que era antes e tudo bem. Essa parte do tudo bem que as mulheres não aceitam, né? Eu acho que antes da gente pensar na estética, né, no físico, a gente tem que pensar na saúde. Eu sempre falo isso, o exercício físico, assim como a alimentação, uma boa alimentação, a gente precisa primeiro pensar na nossa saúde. A estética, ela vai vir naturalmente. Quando você tem uma boa alimentação diariamente, constantemente, quando você inclui uma rotina de exercício físico constante na sua vida, a estética vem, sabe? Então, assim, é lindo um corpo bonito, um corpo forte, é lindo, mas é mais bonito ainda você saber que você vai ter mais saúde, que você vai ter força, que você vai ter disposição para estar ali com seu filho, que a gente sabe que precisa de disposição, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente nisso, sabe? Sair dessa neura de que eu tenho que ter um corpo lindo, que eu preciso voltar.
Não, calma, sabe? Até assim, porque a nossa rotina não é mais a mesma. São várias cobranças em vários pontos. A casa que não tá limpa, a alimentação, o corpo, o cabelo que tá caindo, o marido que tu não tá dando atenção suficiente. Então tem tanta coisa para se preocupar. Então, assim, respeita o corpo. Faz algo e se por ele. respeita também, com certeza. né? Porque a rotina é outra. A gente muda, a mulher depois que o filho nasce. E tem que mudar, Exatamente. a gente tem que passar por essa transformação, porque é muito mágica. Então, muito mágica. Okay, como você fala, ok, só que temos que entender essa transformação que é na mente e também no corpo. Sim. E aí, assim, eu acho incrível esse pensamento de buscar uma atividade física pela saúde. Para tu ter uma estrutura, para tu ter musculatura, para tu ter coluna para carregar aquela criança e, consequentemente, vem o corpo bonito, a coxa sarada, Exatamente. o abdômen trincado. Cara, é assim, ó, faz a sua parte, sabe? Se alimenta bem, faz os seus exercícios sem neurose. Corpo saudável é um corpo bonito, a estética vem, gente. Eu imagino, com certeza. E assim, ó, deve ter muitas puérperas lá, mamães de primeira viagem, de segunda, buscando esse treino diferenciado, com essa facilidade de ser 20 minutos e 300 músculos estimulados ao mesmo tempo. E tem algum treino específico para esse corpo que recém gerou uma vida? Então, a gente tem alguns cuidados, mas eu sempre falo assim, né? O que a gente vê hoje, estatisticamente, a fase que as mulheres mais voltam para o sedentarismo ou entram no sedentarismo é justamente essa. É verdade. Depois que o bebê nasce. Então, né, vamos falar de saúde, a gente não quer que a mulher pare de treinar. Então, o que eu falo? Qual é o melhor tipo de treino? É o que você mais gosta. Entendi. Que vai te dar prazer. O que está fácil para você, está perto da sua casa, que você consegue encaixar na sua rotina. Ok, procura um bom profissional que vai entender todas essas mudanças que o corpo teve e que está tendo ainda nesse começo, né? E tomando os cuidados, não muda muita coisa, assim, a gente tem que ter um cuidado ali com a parte da musculatura pélvica, a parte da musculatura abdominal. Assim, o ideal dos mundos é que assim que o obstetra libere para atividade física, que essa mãe passe por uma avaliação com fisioterapia pélvica, né, para deixar essa musculatura pélvica bem fortalecida, para não ter nenhum problema posterior, que esse problema ele pode vir muito tempo depois, não necessariamente nesse pós-parto. Esse é o melhor dos cenários, tá? Sim. A gente sabe que nem sempre isso vai ser possível de se encaixar na vida de todo mundo, mas é procurar um bom profissional, ter alguns cuidados básicos, simples e treinar. Porque assim, não adianta, por exemplo, eu chego lá, tenho a minha filha pequena, né? Deixei em casa, fui lá fazer meus 20 minutos e tu me passa um treino terrível. Não. Que eu nunca mais quero voltar lá. Não, então, assim, vai evoluindo aos poucos, né? Vai evoluindo aos poucos e isso serve para todo mundo, né? Tanto para uma mãe que acabou de ter bebê, vai ser um treino adaptado para você e que vai ser diferente de uma outra mãe que acabou de ter bebê. Cada corpo é único, tem que analisar a musculatura, se a mãe tem, se está mais debilitada, enfim, para tu cativar ela, para ela se apaixonar pelo treino. Pô, eu quero me apaixonar pela Pulse, eu tô louca para ir pra lá. A próxima entrevista a gente faz lá, então. Ai, meu Deus, imagina eu lá suando e sofrendo. Vai ser ótimo. Mas eu acho que isso é fundamental, porque vai trazer qualidade de vida para aquela mulher, né? Assim, ó, a gente pensa ali, né, nessa disposição do primeiro momento, né, de estar com um bebê, de não sentir dor nas costas, mas assim, ó, pensa pro resto da sua vida, tá? Você não quer estar bem, você não quer acompanhar o crescimento do seu filho para sempre, e a gente tem que estar bem para a gente cuidar de outro serzinho. Com certeza. E de outro serzinho que vai crescer e que a gente quer acompanhar o crescimento dessa criança. Então, é pensar mesmo no exercício e na alimentação saudável, pensando na saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, no que você vai poder acompanhar essa criança, que um dia vai ser jovem, enfim, e você tá bem ali junto com ela, sabe? Sim. Olha, adorei. Muito obrigada por ter trazido essa tecnologia incrível para Floripa e assim, proporcionar a tantas mulheres uma atividade física rápida e com tantos resultados. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Obrigada a você, Mari. Até a próxima.
Agora a gente vai conversar com a nossa psicóloga e neuropsicóloga infantil, a Fê. Bem-vinda. Obrigada. Fê, a gente está vivendo um momento atípico em questão de pandemia, crianças em casa. E eu queria entender como é que fica o emocional das crianças nesse momento, a ansiedade, o que você está vendo no consultório e tudo que você conhece, assim, mães te buscando. Conta para nós o que está acontecendo. Sim. Então, Mari, é um momento bem atípico, né? E as nossas crianças, elas estão sentindo muito, né? Elas não estão entendendo muito o que está acontecendo, né? A gente explica, né? A gente está observando que as famílias que estão com excesso de cuidado, né? Isso está desencadeando muitas questões de fobias nas crianças, né? Os pais que também estão um pouco relapsos, as crianças também estão sentindo ainda mais, porque se não está acontecendo nada, por que eu não posso sair de casa, né? Verdade. Então, é um momento que a gente tem que ter de aprendizado, né? Perante todas as dificuldades, né? O que a gente pode ensinar para essas nossas crianças nesse momento. E é uma oportunidade única, né, Mari? Está sendo difícil para todos nós, né? Principalmente para as nossas crianças, né? Que elas se desenvolvem através do meio social, né? Isso faz parte do desenvolvimento humano, né? Nós se desenvolvemos nas relações, né? No dividir, no compartilhar, no esperar, né? No brincar. A criança se constrói muito através da brincadeira com o outro. E essa né? falta... E essa falta acaba afetando muitos comportamentos que são derivados dos comportamentos da antissocialidade, né? Então, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de ensinar os pais de verem algo bom naquele momento de dificuldade. Tem que achar algo bom, né? E uma das principais demandas antes no consultório, Mari, era a questão dos pais reclamarem muito de não terem tempo para acompanhar o desenvolvimento do filho. E os filhos também se queixavam muito porque os pais não tinham tempo com eles. E hoje a gente está tendo essa oportunidade, né, de usufruir desses momentos em família. E se a gente tirar um aprendizado disso e olhar o lado positivo, a gente está conseguindo ter a possibilidade de olhar as dificuldades dos nossos filhos nas aulas, em esperar a vez, em fazer uma atividade online, né? Que os pais comparam muito, Fernanda, para ficar jogando eles conseguem, para assistir a aula, não. Eles não usavam antes o computador para assistir uma aula, eles usavam antes para brincar, né? O computador era um objeto de brinquedo para a criança, muitas vezes. Eles jogavam, eles brincavam. E hoje eles estão tendo que usar aquele meio que antes era para diversão, para assistir uma aula. Né? Então, imagine essa possibilidade de a gente ter esse momento de aprendizado com o filho, né? De sentar do lado. É muito desgastante para os pais, que eles estão tendo que conciliar. Mas é o momento de a gente olhar para os nossos filhos e ver quais as dificuldades, né? O que tem de habilidades também, né? Antes vinha tudo na agenda. O seu filho é bom nisso, o seu filho pecou nessa parte. Isso. E agora nós que estamos vendo. A gente está ali com eles, a gente está educando, a gente está tendo que cobrar, a gente está alimentando. Então agora é uma oportunidade de analisar quem é mesmo aquele indivíduo naquele contexto que era o escolar. Exato. Que a gente não tinha como ver antes. E as escolas conheciam o desenvolvimento das crianças muito mais do que os pais, né? Não por uma falta de interesse dos pais, mas por uma falta de tempo mesmo, né? De ensinar a questão de motricidade, né? De treinar a paciência, né? De emprestar os objetos. De compartilhar em casa, de fazer em casa também um momento de aprendizado. Não é a escola, a gente não vai se comparar à escola, né? São ambientes diferentes. Sim, sem dúvida. E tem que ser papéis diferentes. A gente não quer que os pais ocupem o papel dos professores, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que esses pais entendam qual é a dificuldade dessa criança na hora de fazer uma tarefa. Né? E, principalmente, Mari, os pais com um grau de ansiedade muito alto, né? Isso está refletindo demais nas crianças, né? Nós somos o espelho. Eles estão convivendo só conosco agora. Os pais são os principais modelos para o desenvolvimento infantil. As crianças, elas aprendem muito mais olhando do que escutando. Então, o nosso modelo, a nossa representação na frente daquela criança é muito mais forte do que o que a gente fala. E os pais hoje, eu sempre falo que eles não dão comandos, né? Eles não escutam os filhos, eles dão palestras. Às vezes, na hora de chamar a atenção da criança, o pai vem com uma palestra para ensinar a criança sobre algo que às vezes poderia ser... Não é assim, então estou fazendo tudo errado. Poderia ser simples. Entendi. Né? Poderia ser mais leve, poderia ser um aprendizado para a criança, né? Não precisava ser um erro. Né? E eu sempre gosto de explicar uma ferramenta da disciplina positiva que se chama respeito mútuo.
né? Então, para os filhos respeitarem os pais, esses pais precisam respeitar os filhos. E respeitar é entender que aquela criança não está te enfrentando, ela está explorando o mundo. Se tu olhar como um enfrentamento, tu nunca vai respeitar aquele momento de desenvolvimento da criança. Porque a gente entra num sentido de muitas vezes ficar bravo, ficar irritado, e a criança está explorando o mundo, ela está em pleno desenvolvimento, né? Ela vai querer algo que ela deseja muito. Então, assim, respeite também a opinião, né, esse espaço da criança, respeite a emoção que a criança está sentindo e automaticamente tu acolhendo, né, aquele momento, tu respeitando aquele momento dela, quando também os pais precisar do seu momento, essa criança também vai entender. Né? As relações, elas são construídas. É verdade. Né? A criança, ela nasce com a nossa genética, né? Ela não nasce gritando, né? Tem pais que falam para mim, Fernanda, desde quando ela tinha 2 meses, ela grita. 2 meses? O choro dela é muito intenso. Mas como é que é esse ambiente? Como é que os pais se comunicam entre si? Né? Às vezes a mãe já tem um filho menor, então às vezes para chamar a criança a mãe usa um tom de voz mais alto. Então o ambiente modula muito o comportamento da criança. Então quando a gente também fala em ansiedade, nós estamos na pandemia em casa, ansiosos. Então a gente não quer que o filho, que a criança fique ansiosa dentro de casa, mas nós não estamos. Exato, exato. Então é muito é um modelo, isso. Né? A ansiedade, ela, como qualquer outro tipo de transtorno, ela tem um fator muito forte genético. Né? Então, hoje a demanda no consultório de ansiedade infantil aumentou muito, né? Quase de 40%, a última estatística que saiu da Associação Brasileira de Psiquiatria. E as questões de fobias, né? As crianças estão desenvolvendo medo de inseto, as crianças estão desenvolvendo medo de coisas pequenas. Porque muitas vezes foi associado o coronavírus a um bichinho que a gente não consegue ver, né? E dentro da imaginação a criança vai numa dimensão muito longe. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa para essas crianças, né? A gente vai ter que voltar a se socializar. A gente vai voltar a viver em sociedade. Como que vão voltar essas pessoas? Como que a gente tratou essas crianças para colocar elas de novo no contexto social? Eu acredito que tudo é uma maneira, eu sempre falo que tem que ser em doses homeopáticas, né, Mari? Então, assim, os pais me perguntam hoje, Fernanda, eu já saio, já levo meus filhos na casa dos amigos, já levo nos parques, devagarinho a gente vai ter que ir voltando, né? Tem famílias que a gente já confia que se cuidem, né? Os lugares que a gente sabe que são mais abertos, que as pessoas ficam distantes. Então, esses lugares a gente devagarinho vai ter que ir retomando para as crianças ir desenvolvendo todo o comportamento sadio delas, né? É necessário, né, que a criança tenha esse contato. E nós, enquanto responsáveis e enquanto sabedores dessa importância, cabe a nós, muitas vezes, ir devagarinho, né, levando a esse convívio. Então, às vezes tem uma priminha, tem uma amiguinha, né, ou vai no parque com a família mesmo, né, então é necessário ir voltando, a gente retomando e muitas vezes também explicando de uma maneira mais leve para a criança, né? Evitar de ver noticiários, evitar de ficar discutindo na frente da criança, evitar de uma preocupação excessiva, né? Então, não encosta ali, cuida ali, né? Às vezes, antes de sair de casa, a mãe já dá todo um sermão, né? Então, não encostem em nada, não batem na mão de ninguém, não encostem no elevador, né? E a gente recebe crianças robóticas, assim, no consultório, que elas, posso sentar aqui, tia? Aqui já está limpinho? Então, tu vê que a criança já está numa intensidade, numa preocupação tão grande que não é dela aquilo ali, foi gerado por alguém que está convivendo com essa criança, né? Então, o nosso modelo, ele é essencial para o desenvolvimento infantil da criança. E o nosso modelo, quanto mais saudável, melhor para nós e para os nossos filhos. Nossa, né? Fê, quanta informação. Eu amei a nossa conversa, nosso bate-papo, achei muito rico e serviu para mim, como mãe, como educadora. Espero que tenha servido para você também, mamãe, papai, que está nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu fico à disposição e muito obrigada pelo convite.